Boa noite, tudo bem, guerreiro, guerreira, corretor, corretora de imóveis? Pois é, você, mais um episódio inédito do seu EducaPod, o espaço que traz transformação, conhecimento e entendimento. E hoje, nessa terça-feira, não podia ser diferente. Vamos falar de muita coisa interessante para você que vive o dia a dia no mercado imobiliário. Como sempre, trazendo inspiração, conhecimento e trazendo para você a informação que você necessita, né, nesse processo de transformação e performance no mercado imobiliário. Evidentemente, é o papel do EducaPod trazer aqui pessoas e profissionais e mestres nos assuntos que dominam, né, com histórias inspiradoras que têm ali um legado a deixar no mercado e no universo imobiliário de Santa Catarina. Hoje não poderia ser diferente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por prestigiar aqui o EducaPod, por onde eu tenho ido, recebam muito carinho, a nossa audiência só aumenta, isso graças a você, guerreiro e guerreira, corretora e corretor. E hoje nós vamos falar do processo de formação, do processo de capacitação, do processo de educação e educação continuada, porque essa é uma bandeira do EducaPod. A educação continuada, a formação e, de fato, a transformação nos seus resultados. Como não podia ser diferente, a gente está recebendo hoje aqui na bancada do EducaPod um querido amigo. Eu vou passar para ele para que faça as considerações iniciais, mas primeiro eu preciso agradecer por ele ter aceito o convite aqui da equipe do EducaPod de sentar aqui na bancada comigo pela história espetacular que ele tem, não só pessoal, mas na história da grandeza como um empresário, um empreendedor, um visionário, né, e um ajudador do mercado imobiliário. Eu estou falando do Ademar Meireles. Olha só, vocês já vão saber claramente quem é o Ademar. Ele é mestre em educação, formado pela Atlântico, com foco em especialidade e ensino superior pela Unib, pós-graduado em segurança pública, com graduação em ciências econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1995. Atualmente ocupa a posição de diretor-geral do Grupo de Ensino BemTV, exercendo um papel crucial na liderança e gestão, ok? Com uma trajetória de 21 anos à frente de quem? Do Instituto do Corretor. Pois é, nós vamos falar hoje do Instituto do Corretor e deixo aqui o meu carinho, o meu agradecimento especial ao Daniel, um querido amigo e um batalhador e um guerreiro que tem levado transformação por onde passa, através do Instituto do Corretor. E hoje o Ademar Meireles vai estar aqui falando com a gente sobre o Instituto. A maior escola de negócios imobiliários do sul do Brasil, ele supervisionou a formação de mais de 26 mil indivíduos e transformando verdades e realidades das pessoas. Destacando-se como fundador da Faculdade BemTV, e ele fortaleceu seu compromisso com a educação no Brasil, ampliando sua influência e alcance. Além disso, ele exerce a função de diretor fundador em um grupo educacional que oferece ensino técnico nos 3 estados da região sul do país, bem como uma faculdade no estado do Paraná. Ademar Meireles, o nosso convidado do EducaPod de hoje. Ademar, uma honra recebê-lo aqui. Me sinto lisonjeado pela sua presença. Realmente tenho um carinho muito especial pelo Instituto do Corretor, tá? Admiro muito o trabalho de vocês na formação e na capacitação dos profissionais no mercado imobiliário. Suas considerações iniciais. Obrigado, João Neto. Com grande alegria que estou aqui participando do EducaPod. De fato, a gente vem trabalhando há muitos e muitos anos através do Instituto do Corretor, formando corretores. Formamos milhares de profissionais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. A nossa escola, ao longo desses 22 anos já, João Neto, ela se transformou, abriu um leque de formação na área técnica, na área da gestão, e daí, com o desenvolvimento institucional, nós criamos uma faculdade há 3 anos atrás, a Faculdade BemTV, que daí acabou virando a Faculdade Brasiliana, e nós formamos a primeira turma agora, no final do ano passado. Que legal. É uma turma na área de gestão de processos gerenciais, porque o nosso foco na nossa escola em si é a parte da gestão. A gestão é aquela visão sistêmica dos negócios, que pega RH, marketing, administração, logística, secretariado, direção. Então, ao longo desse tempo, a gente tem vários cursos técnicos também nisso aí. E isso, claro, que é o núcleo do Instituto do Corretor, que tem também, naturalmente, o motivo do qual a gente está aqui falando sobre o mercado imobiliário, o curso de transações imobiliárias. Então, eu tenho a grata satisfação de ser uma das pessoas responsáveis que puxou esse processo ao longo desses últimos 30 anos. Apesar do Instituto ter 22 anos, nós temos, eu particularmente,
tenho 30 anos de trabalho no mercado imobiliário. Que legal. Inicialmente formando pessoas através de outras instituições no Rio de Janeiro, São Paulo, e daí à medida que foi ganhando tamanho e corpo essa odisseia, vamos dizer assim, porque eu juntava pessoas aqui nos 3 estados do Sul e levava de ônibus para São Paulo. Então, quando eu tinha aí, acredito, com mais de 1.000 alunos por ano, pensei assim, acho que tem uma oportunidade de abrir uma escola aqui em Santa Catarina. Até então que nós trabalhávamos na parte de representação, passamos também a fazer o serviço educacional. E claro que isso muda todo o contexto. Né? Sim, logística, tudo. Então o corretor, quem é mais antigo sabe, né, tinha que ir longe, tinha que batalhar muito para pegar aí o título de técnico, ou fazer, no caso, uma faculdade. Daí, a hora que a gente fundou o Instituto aqui, claro que isso tudo mudou. Né? Então, é um grande prazer estar aqui à disposição para contar um pouco dessas histórias desses longos 30 anos no segmento do mercado. Quando a gente fala, né, de mais de 35 mil pessoas, né, capacitadas e formadas, a gente fala da motivação, né? O Ademar lá atrás, o que motivou o Ademar, assim, né? Uma coisa, quando a gente, primeiro, né, no meu ponto de vista, quando a gente tem ali, né, aquele DNA de professor, de educador, né, de levar conhecimento, de levar transformação, gerar possibilidades para as pessoas, isso já é uma motivação. Mas voltando no tempo, lá no iniciozinho, o que motivou o Ademar? Falou assim, você pegava lá as pessoas, punha no ônibus, né, levava lá para São Paulo, né? E aí você falou assim, puxa vida, eu vou montar aqui então o meu processo, que vai ficar mais fácil, evidentemente vai dar trabalho e tudo, mas eu vou estar mais próximo e vai minimizar também, né, o sacrifício das pessoas, né? Vou ajudar as pessoas. O que motivou o Ademar? Olha, foi bem engraçado porque eu era universitário na época e tu sabe que tem aquelas férias de dezembro, normalmente os apartamentos ficam vazios. Sim. Eu comecei a minha vida de corretor levantando essa gama, digamos, de apartamentos que ficavam vazios e passei a alugar na temporada. E claro que para isso eu precisaria de uma credencial de corretor. Claro. E aí eu fui retirar a minha no Rio de Janeiro. Daí quando eu retirei essa credencial, alguns amigos começaram a perguntar, como é que foi? Porque até então tinha uma prova uma vez por ano só aqui em Santa Catarina. E normalmente, as pessoas não sabiam, não era muito divulgado. Daí, com isso, eu comecei a indicar, o pessoal começou a ir e a coisa foi crescendo. E daí, de repente, eu descobri que tinha em São Paulo também algumas escolas que faziam o curso lá com uma certa frequência maior. Fiz um contato com esse pessoal, comecei a indicar gente para lá. E a coisa foi tomando corpo até a ponto de nós irmos com praticamente, às vezes, com 2 ônibus por mês aqui de Santa Catarina, levando o pessoal para lá. Então, ao longo desse tempo, a gente tomamos uma dimensão. Eu tinha representantes em vários, aqui no Sul, eu cheguei a ter, acredito, com uns 12 escritórios de representação em várias cidades aqui do Sul. E, de repente, surgiu essa oportunidade. Olha, pelo volume de pessoas que estão enfrentando essa viagem, o custo, a logística do deslocamento, a gente viu que tinha oportunidade de fazer o serviço aqui em Santa Catarina. E foi aí que nós fundamos a escola. E de lá para cá já formamos aí mais de 35 mil alunos aqui no Sul. É legal a gente ver, e para você que está nos acompanhando, presta bem atenção, né? Nós estamos falando de 35, né? Nós estamos falando de 24 anos do Instituto Corretor. Basicamente. Basicamente 24 anos, né? Uma vida, né, dedicada ali à transformação, dedicada a gerar possibilidades de melhora e transformação na vida das pessoas, né? Eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa responder agora, vamos deixar ela um pouco mais para o final, mas eu precisava entender, né, na visão do Ademar, como era há 30 anos atrás, 24 anos atrás e como é hoje. E a gente vai falar do perfil do corretor há 30 anos, nós vamos falar do mercado imobiliário há 30 anos, né, e vamos falar como é que o Ademar entende tudo isso hoje, porque evidentemente que os institutos, as escolas, que lidam com educação, elas precisam também avançar, né? Elas precisam estar um passo à frente para poder ensinar, não é? Verdade. E esse processo de evolução é constante para quem ensina, né? Como é que foi isso? De que maneira vocês começaram a enxergar isso, né?
essa evolução de trazer conteúdo relevante, conteúdo que de fato importasse para as pessoas, para que a gente chegue depois nos outros cursos. Porque uma coisa é eu fazer o TTI, né? Faço lá o TTI com vocês, 6 meses, né? Mais ou menos essa média de tempo. Aí me credencio, pego o meu Cresci. Mas quando eu saio lá a campo, quando o corretor sai a campo, quando ele vai trabalhar no imobiliário, quando ele vai trabalhar o autônomo às vezes também, o que mais ele tem que saber? E o que mais o Instituto oferece para ele como educação continuada? Você falou da inspiração. Fala um pouco para mim desses 30 anos. O que foi muito engraçado e interessante e qual foi o maior desafio? Obrigado. Bem interessante essas questões que tu levantou, porque ao longo de 30 anos a gente conseguiu ver como mudou o jeito de fazer negócio, não só, claro, na corretagem, mas o impacto da corretagem, claro que mudou muito o perfil do corretor. Antigamente eu digo que o corretor ele ficava quase que amarrado numa mesa, então tinha o telefone fixo, ele fazia publicação no jornal, o cara folheava o jornal, pronto, já assumia, já tinha que fazer uma nova publicação para ele ser visto. E hoje tu vê só, tipo, com o advento da mídia social, WhatsApp, isso aí teve uma mudança profunda em tudo. E claro que a corretagem ela foi impactada de uma maneira muito grande, né? Então hoje a gente tem o que? Tem marketing digital, onde você consegue, digamos, selecionar o tipo de cliente para ver o teu anúncio. Porque antigamente você pagava anúncio, praticamente pagava para a costureira ver, a costureira de repente não queria comprar o imóvel. Hoje você já seleciona, digamos, através do perfil do cliente, e claro que o Google, o Meta, tem esse tipo, digamos, de metadados que consegue dar um alvo bem específico, né? Então, com isso, além de tudo, eu digo assim, que afiou o arpão para atingir o Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Ademar. Você está falando ali do alvo, né? Aí você trouxe essa modernidade do marketing digital. Hoje é uma facilidade muito grande. Se a gente pegar 30 anos atrás, como é que se fazia marketing, como é que se fazia publicidade, o corretor de imóveis, né? Tinha lá uma casa para vender, ele tinha lá os canais, jornal, rádio, né? Algumas construtoras iam para TV, enfim, era a condição que tinha. E era pulverizado, de fato, né? Você punha lá um anúncio no jornal, o jornal circulava, quem comprou o jornal lia, e às vezes não era o público certo, tal. Eram os leads, né? Que ninguém nem imaginava quais eram, mas enfim, né? E que na verdade no final não viravam nem leads, eram só pessoas que viram o anúncio. Exatamente. Com essa facilidade do universo digital, essa facilidade que o corretor tem hoje na palma da mão, né? De ter um trabalho, uma performance mais assertiva. Aí vem a minha pergunta pro Ademar. Basta só ter o TTI ou o corretor, para estar atualizado no universo digital, nessa tendência tecnológica, ele precisa de mais coisas? A tecnologia ela é disruptiva, quer dizer, de uma hora para outra muda e quem não acompanhar a mudança fica para trás. É claro que com isso tipo, chegou uma nova leva de pessoas com perfil que entendem mais tecnologia e com isso, claro que antigamente a média de idade nos corretores era na faixa de 42 anos. Hoje caiu bastante, porque essa galera nova, esse pessoal novo que tem essa pegada de internet, de marketing digital, eu digo que tem bastante corretor influencer, né? Tipo que vai, que filma, que apresenta o imóvel e que, claro, através do tráfego, faz com que esse anúncio seja direcionado. E eu vejo que essa é a grande questão. E o corretor, claro, se ele não está acompanhando essa mudança, ele está fora. E por isso que é importante a parte da educação continuada, de não só estudar marketing, mas estudar o mercado, estudar o público e ver o que realmente, vamos dizer assim, o teu público ou o público daquele imóvel que você tem precisa. E você tem que levar isso. Isso aí, de certa maneira, é uma ciência. Claro. Entra a psicologia, o marketing, neuromarketing, tudo. Então, isso eu vejo que é uma das coisas que tem mudado o corretor. E essa galera que está chegando, essa galera nova, tem mais esse perfil de mídia social. Tá, uma pergunta que não quer calar. Eu ouço muito aqui no EducaPod aquela frase, né? Vários falaram isso aqui. Não tem o que fazer da vida, vira corretor. Né? Se a gente voltar a 30 anos atrás, onde não se tinha métricas para análise do mercado, do cenário imobiliário, né? Às vezes as pessoas, por uma necessidade financeira, uma necessidade de mudança de vida, realmente migravam para virar corretor. Alguns deram certo, se deram muito bem, estão ali até hoje atuando com excelência no mercado imobiliário. Mas esse novo perfil de aluno
para se tornar corretor, ele tem acesso à análise de mercado, ele tem acesso a métricas, ele tem acesso a resultados, ele tem acesso a planos diretor, ele tem acesso a um mercado gigantesco e também vislumbra, né, o volume de dinheiro que tramita, né, que corre no universo imobiliário. E isso faz com que ele desperte o interesse de se tornar um corretor. Sim. E deixa aquela máxima, né, de que não tem o que fazer, vai virar corretor para um perfil diferente. Mas isso mudou há muito tempo. Eu digo que o corretor de imóveis, ele é a coroação, de certa maneira, da profissão até de vendedor. E como o corretor não é uma profissão regulamentada, tem uma fiscalização, então o mercado está muito qualificado. E eu digo que é a profissão hoje que tem o melhor custo-benefício, porque você estuda no curso técnico e tem acesso a um dos mercados mais prestigiados e que melhor remunera. Então, isso aí eu acho que é uma coisa bem antiga, né? Hoje, na verdade, é um privilégio ser um corretor. E, claro, se você está antenado, está ligado com as tendências de mercado, eu tenho acompanhado muitos processos, tenho visto corretores de tremendo sucesso no mercado, porque estão surfando a onda que está acontecendo. Seja do lançamento, seja do perfil, digamos, de cliente buscando determinado tipo de imóvel, porque tem uma gama de cliente. Então tem para o investidor, tem para o comercial, tem da primeira residência, tem da segunda residência, tem de turismo. Então o corretor às vezes acaba pegando alguns nichos e vai trabalhar com esse tipo de público. E as métricas hoje desse metadados permitem com que faça isso. E quanto mais o corretor entende essas questões, mais ele se diferencia, mais ele está bem posicionado. E isso certamente que é uma das fórmulas do sucesso. A gente questiona muito aqui, Ademar, né? E é interessante, eu faço essa pergunta para ti, você tem know-how, né? E experiência para dizer isso, e uma chancela muito forte que é o próprio Instituto, ao longo dessa história que ele tem ali de sucesso. A pergunta é a seguinte, uma coisa é eu fazer o TTI lá, estudar para virar corretor, essa coisa. Uma outra coisa é o público, né? O cliente. No mesmo modo que a gente está comentando aqui, né, que o corretor de imóveis, ele necessariamente ele evoluiu muito, né, de anos para cá, seja corretores com graduação, com formação diferenciada, né? A gente teve médicos, advogados, né, migrando para o universo imobiliário. Evidentemente, o corretor hoje ele também precisa entender o público e estar preparado para o atendimento daquele público. Porque também o consumidor também evoluiu. Na mesma medida que a profissão evoluiu, a gente tem um consumidor também diferente, não é? Que também tem acesso à informação, que também sabe o que quer. Você mesmo falou, tem o investidor, tem o comprador que é só para turismo, tem vários perfis de consumidor que também evoluíram com a tecnologia. Então o corretor, de fato, ele precisa estar mais preparado. Sim. Uma das questões que eu vejo que como está sempre trabalhando, não só com investimento, mas valores expressivos, eventualmente da casa própria, então você sempre busca um profissional que tenha que passe muita segurança. Então a confiança no segmento imobiliário é uma das questões básicas. E claro que isso às vezes não vem da noite para o dia. E por isso que quando vem pessoas de outras profissões, que não só trazem relacionamento, trazem formação, maturidade, essas pessoas fazem a diferença, o mercado ganha muito com isso. E claro que essas pessoas também, elas, como o mercado valoriza esse tipo de perfil, essas pessoas são muito bem-vindas e normalmente têm grande sucesso no mercado. Eu já formei até pós-doutor como corretor, tu acredita? Que legal, claro que eu acredito. E formei mestres, formei todo tipo de profissional, eventualmente, que ou quando eventualmente vai se aposentar, ou está buscando uma recolocação profissional, ou ouviu falar das comissões do segmento imobiliário, né? Então, tu vê, por exemplo, Chapecó, o ano passado, distribuiu mais de 60 milhões em comissão para o mercado imobiliário. Caramba. Pelo tamanho, pela quantidade de negócios que está gerando ali. Então, digamos, os profissionais do segmento é que vão estar, vamos dizer assim, brigando por essa fatia de mercado. Né? E querendo ou não, são eles que têm a legitimidade de fazer a transação imobiliária, não é? Evidentemente que num cenário desse de volume de dinheiro negociado numa região, o corretor que está mais preparado, evidentemente, ele vai ter maior êxito,
não é? Por isso a importância da capacitação, por isso a importância da educação continuada. Eu queria que você passasse aqui para a nossa audiência, e vocês que estão nos acompanhando, prestem bastante atenção, né? Às vezes a gente entende que o Instituto do Corretor, quer virar corretor? Faz lá o TTI do Instituto do Corretor. Não tem só isso, tem uma série de outros cursos, uma série de outras possibilidades de aprender outras coisas, porque essa é a prática, né? O corretor se forma, pega a credencial, faz o juramento e vai a campo. E ali, quem é que dá a mão para ele, né? Quem é que ensina ele marketing digital? Quem é que ensina ele avaliação imobiliária? Quem é que ensina ele atendimento, maneiras de atender o cliente? Quem é que ensina ele análise de perfil, né? Como é que ele faz? O Instituto também ajuda ele nisso? Certamente. Eu acho que esse processo educacional, por mais que a pessoa eventualmente traga uma bagagem de fora, sempre tem muita coisa nova, tem algumas questões muito nichadas com respeito ao mercado, né? E claro que quanto mais preparado você está para ler ou para prestar um bom serviço para o cliente, melhor. Então, nós, o Instituto, não só formamos corretores de imóveis com o TTI, com o técnico em transações imobiliárias, mas também formamos avaliadores de imóveis, perito avaliador, que são pessoas que vão eventualmente fazer laudos para banco, fazer laudo para justiça. Então, é um agregado que eventualmente pode parecer, eventualmente, digamos que é uma questão eventual, mas não, tem pessoas que super especializam nisso e faz laudo para as comarcas, faz laudo para bancos, às vezes faz uma parceria com o banco e acaba fazendo bastante, né? Particularmente... Quer dizer que não é só vender imóvel, né? Sim, tem outras fontes também, né? Sem dúvida. Então, e claro, daí tem os outros cursos que fazem com que o corretor se especialize. Então, a pessoa vai trabalhar, por exemplo, na parte de locação. Então, tem curso específico para isso, para preparar a pessoa para operar na locação. Porque essa questão de legislação e tal. Sim. Então, acredito que nos Estados Unidos, para a pessoa trabalhar com locação, particularmente, ela tem que ter uma credencial diferenciada. É mesmo? Então, assim, tem o broker em si, mas depois, para ele segmentar e trabalhar, ele precisa de algumas certificações bem relacionadas assim. A gente vê muito, né, Ademar, essa questão da venda e da locação. A venda, ela é um processo de construção de imagem, construção de segurança, como é que você é percebido, né, pelo cliente, até finalizar o negócio. Os corretores estão se preparando para isso. Quando a gente fala da locação, a gente fala de um casamento, às vezes, né? Você vai alugar para um inquilino, para um casal, uma família e tal, e você vai conviver pelo menos um ano ali, né? Com aquele cliente, você vai ter que estar, a tua imobiliária, você corretor vai ter que estar ali, lidando no dia a dia com cenários diferentes de alguém que comprou um imóvel, assinou lá e foi tocar a vida, né? Sim. Mas não é para abandonar também não, né? Não pensa que depois que você vender acaba não, né? Se relaciona porque o relacionamento é a base de tudo. Mas na certamente locação uma pessoa que compra uma vez pode comprar mais. Então, eu sempre digo que quando você tem uma boa relação com o cliente de confiança, pode fidelizar ele até para sempre. Eu, particularmente, tenho negócio com algumas pessoas que eu sempre ouço porque confio na avaliação de mercado. E se a pessoa, às vezes, ela não está ligada especificamente, às vezes até no bairro, num segmento, o legal é procurar uma pessoa que tem esse acesso. Até uma questão assim, por exemplo, chama-se autoridade local. Quer dizer, qual que é a melhor oportunidade para você fazer um bom negócio? Falar com aquela pessoa que super entende aquele local ou aquele nicho específico. Então, isso é uma das questões que eu vejo bem importante. E claro que o corretor, na hora que ele se especializa e fica preparado para atender esse nicho, ele se torna um profissional muito mais requisitado e com muito mais competência para dar uma resposta que o mercado precisa. E como o mercado está bastante segmentado, eu vejo que tem oportunidade assim numa frente muito ampla para os corretores. E claro, a gente tem a formação básica e daí tem essa formação também na área para alocação, documentação, contratos, tem cursos de graduação vendas. Tem curso de graduação para corretores, a gestão imobiliária. Particularmente nesse momento a gente não está oferecendo. Hoje a nossa faculdade oferece um curso de gestão de processos gerenciais. E temos algumas pós-graduações também nessa área da gestão. O Instituto do Corretor, ele tem, evidentemente, estreitado, e por onde a gente passa, e várias imobiliárias, a gente ouve falar muito do Instituto, e conheço várias pessoas que se formaram e são corretores hoje através do Instituto do Corretor. A relação do Instituto com esses formandos, né, com esses profissionais formados no mercado,
ela também permanece? Há um relacionamento? Tem algum projeto, alguma coisa do Instituto que trabalha com essas pessoas que ele formou ao longo do tempo? Porque nós estamos falando da construção de uma imagem, Sem dúvida. não é? Fala um pouco disso pra gente. Isso faz parte, digamos, do processo de fidelização, né? Eu tenho clientes que estão conosco já há praticamente 30 anos, que tu começa a formar pessoas da família, e daí tem a sua parte de sucessão das imobiliárias também, vai formando esse pessoal aí que vai tocar o negócio. E claro que à medida que as equipes também, a imobiliária vai crescendo, vamos formando equipes ao longo do tempo. Então a gente tem relacionamento de muito tempo com imobiliários aqui. Eu tive o prazer, né, de conhecer o Daniel, né, que trabalha para o Instituto. E o Daniel tem um trabalho que me chamou muita atenção, que é o trabalho do campo. Sim. Eu canso de ver o Daniel ali nas redes sociais visitando imobiliárias, entregando diplomas, né, entregando certificados, né, no estado todo, né, um guerreiro. E aí eu percebo que ir até onde o corretor está, né, ir na imobiliária, ter essa proximidade, né, com o profissional que se formou com vocês, é um papel de percepção de que o corretor olha para o Instituto e fala assim, poxa vida, o Instituto pega na mão, né? Não abandona, né? Isso é legal, né, para a imagem do... É importante. A gente tem, assim como o Daniel, temos aí um pessoal que atende no norte, também tem a Mireia, e tem um pessoal no oeste que é a Luciana Barilli. São pessoas que estão nesse dia a dia em contato com as imobiliárias, que viajam, que visitam. Esse contato estreito, ele é muito importante porque a gente acaba, vamos dizer assim, ouvindo de perto o que o mercado precisa e conseguimos, claro, que entregar, vamos dizer assim, eventualmente, às vezes até algum curso, alguma especialização que é solicitado. Então, essa proximidade eu vejo que é muito importante e não vale, no caso, só para a gente, no caso que a escola está em contato com o pessoal do mercado que nós formamos. Mas, claro, para o corretor, à medida que ele fideliza o cliente pode ser um investidor para a vida toda. Claro, claro. Porque essas relações são baseadas em confiança. Então, quando você está trabalhando com valores envolvidos ou um bom direcionamento, uma boa dica de investimento, então, claro, tu vai procurar uma pessoa que tu confia. Então, é bom desenvolver esse tipo de relacionamento. Processo seguro. Desde a formação, desde o técnico de TTI, lá do técnico de transações imobiliárias, até o teu atendimento com o cliente, passa por percepção. Como é que as pessoas se percebem? Como um profissional que gera segurança e tranquilidade nas transações imobiliárias. Isso faz parte do Instituto, né? Nessa maneira de atuar no mercado, porque a gente percebe claramente essa visão do mercado em relação ao Instituto. Eu tenho uma pergunta para fazer para o meu querido amigo, que é o seguinte. A gente faz lá o TTI, entende... óbvio que no TTI a gente tem vários temas tratados ali, desde legalidades, né? Tem questões ali de matemática financeira, tem questões de atendimento, marketing, tudo isso dentro do curso de TTI, né? Passa por tudo isso. Eu fiz o curso de TTI, então a gente entende que aquilo ali é uma base para quem está querendo entrar no mercado e entender o mercado, não é? Esse corretor, na média, que vocês formam durante um ano, por exemplo, quando ele cai no mercado, existe algum outro curso logo na sequência, ou existe algum tipo de evento na sequência para os formandos daquele ano, para uma análise de comportamento, de atuação? Existe algum mecanismo nesse sentido para entender como que os seus formandos estão atuando no mercado? Uma das coisas que a gente está fazendo já faz algum tempinho é uma mentoria, quer dizer, um acompanhamento. Ele começa já quando o corretor está fazendo o curso e, naturalmente, segue. E quem dá essa mentoria normalmente são profissionais que estão com muito tempo no mercado. Porque o corretor, quando ele entra, às vezes ele não tem, aquele acompanhamento ou aquela percepção, às vezes até pela própria concorrência do mercado, da imobiliária, se aquela dica, às vezes a pessoa não vai dar. Mas claro que um mentor, uma pessoa que está aí, que está fazendo esse acompanhamento, certamente vai fazer vamos dizer, uma boa entrega com respeito ao mercado. E eu vejo isso como muito importante, porque não basta ter só a formação, tem aquela questão operacional do dia a dia para a pessoa eventualmente correr para um fórum, perguntar e conversar. Então a gente tem feito não é aquela coisa alguma assim, não, coisa né? nessa direção. Você se formou, vai embora, toca a vida. Ao contrário, né? A gente tem bastante oportunidades, eu chamo de educação continuada, para que o corretor ele também esteja nesse processo, esteja tendo esse acompanhamento, esse desenvolvimento profissional.
até mesmo porque a gente tem acompanhado como está a tecnologia de uma maneira assim tão grande. Então, a gente também está caminhando nessa direção. Aí temos Vou alguns falar de cursos na área do tecnologia. marketing Boa, digital. boa. Tecnologia. Eu queria falar tecnologia. Olha só a pergunta que eu vou te fazer. Nós estamos aqui conversando para você entender e perceber a visão, né? Como existe uma questão visionária ali no processo de educação, né? O Ademar trouxe aqui para a gente a IA, né? Ou seja, o CEO do Instituto do Corretor fala em IA. Ok, então vamos pegar a IA e vamos pegar o TTI. Sim. Existe planos de colocar alguma coisa dentro do TTI falando de IA? Certamente. Eu vejo que a IA é uma coisa tão forte, tão disruptiva como foi a telefonia celular, como foi o WhatsApp, como foi as redes sociais. Então, hoje, se você não usar os recursos, e daí isso da maneira mais variada, tanto como uma pesquisa, como um plano de negócio, ou fazer considerações, eventualmente, com uma série de outros profissionais que tu teria que lançar mão de bastante tempo, pesquisa e valores altos. Hoje tu consegue, através, vamos dizer assim, de um agente de IA, eventualmente ter um leque de uma percepção feito eventualmente por profissionais de larga experiência que estão, vamos dizer assim, estão no mercado. E a IA, ao longo do tempo, vem estudando, digamos isso, ao longo do tempo, que eu digo assim, são pouco tempo, né? Sim. E já chega e consegue entregar, fazer entregas com uma profundidade bem grande. Claro que não basta só olhar e confiar, você tem que eventualmente olhar, fazer algumas leituras de dados bem específicas, né? Mas sem dúvida que isso é muito forte. Né? E vocês estão pensando no TTI ali, ter alguma matéria ali, alguma coisa voltada para a inteligência artificial. Sim. Porque senão não adianta, né? A gente vai entregar um Fusca, tem que entregar uma Ferrari logo pro maluco, né? Já saí de lá. Sem dúvida. É engraçado que o IA ele é tão forte que hoje tu pode criar um avatar seu, por exemplo, e eventualmente apresentar o podcast e tu tá lá curtindo as férias, aonde que tu quer ir, Balneário ou mais longe, lá pro Nordeste, e tá acontecendo, vamos dizer assim, o teu podcast com um avatar seu aqui. E claro que a pessoa lá não vai saber disso. Porque tá tão perfeito, tá tão refinado já. Vocês sabem que eu sou um avatar, né? Eu não sou o João, né? Que se calhar tem dois avatares conversando e a pessoa assim, não percebe. Então já estamos chegando nesse momento. E pode apostar que vai ficar tão grande amanhã depois, que sinceramente, eu não consigo imaginar para onde pode ir. Eu só sei que é uma coisa extremamente revolucionária. Eu fico feliz de ouvir você dizer isso, porque evidentemente para a categoria, né, para quem vai se formar, para quem está pensando em entrar no mercado imobiliário, porque é um cenário. Imagina só, eu te falo isso de experiência própria, né? O corretor faz lá o TTI, se inscreve no Cresci, pega a credencial e tal, e ele cai num universo de utilização de plataformas digitais que ele não foi preparado para aquilo. Você vê corretores ali que não trabalham muito bem a própria bio dele no Instagram, porque não tem o domínio, né? Não está familiarizado com aquele processo. Então, no meu entendimento, lá na fonte, né? Quando ele está lá nos 6 meses ou 5 meses ali, fazendo o curso de TTI, que ele tem que entender e ouvir as aulas, assistir os vídeos e entender os professores que estão ali, cabe ali alguém falando, tem essa questão aqui que você tem que ficar atento. Sim, sem dúvida. É claro que quem entra no mercado já toma um choque logo de cara, assim, por exemplo, com essa questão do tráfego, pago, da identificação do cliente, né? Então, o corretor, vamos dizer assim, ele não precisa saber tudo, ele precisa contratar a pessoa certa para fazer também. Então, eu vejo que o mercado muda tanto que se a gente vai querer fazer uma solução completa, plena, é impossível. Então, por isso que, eventualmente, a gente pode contratar alguma consultoria para ajudar. Estou falando no caso do corretor, né? Claro que a gente dá uma visão com respeito a algumas coisas, mas... Tem curso de marketing digital, né? Temos. Mas às vezes é um leque tão grande de conteúdo, de assunto, que a pessoa também não se atenta para tudo isso, né? Mas não há nem necessidade de se aprofundar, sabe? Eu acho que simplesmente você deixar claro a importância da questão digital na atividade dele, né? Quanto instituto, não é? Eu acho que o neguinho já vai falar assim, pô, é mesmo, eles têm razão, E aí ele vai, obviamente, procurar cursos, tem players e professores e mestres maravilhosos dando cursos ali, e vocês, corretores, têm que fazer.
Porque se você não está fazendo, teu cliente está fazendo muita coisa. Então, assim, acompanha o coelho, né? Não fica para trás, não. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou passar agora, vou chamar... Eu tenho uma perguntinha para te fazer, mas você vai me responder depois aqui do nosso patrocinador, nosso parceiro. A pergunta que eu vou deixar no ar para você é o seguinte. Na visão do Ademar, a percepção da sociedade em relação ao profissional corretor de imóveis mudou de 30 anos para cá? Depois você responde. Vamos rodar aqui o vídeo do nosso parceiro, nosso querido amigo, né, do grupo Voa Filmes. Roda o vídeo. Bem-vindos ao Grupo Voa, onde transformamos suas ideias em realidade. Com anos de experiência no mercado, o Grupo Voa é especializado em produção audiovisual de alta qualidade e eventos corporativos. Oferecemos uma ampla gama de serviços, incluindo produção de vídeos corporativos, comerciais, videoclipes, documentários, cobertura de eventos corporativos, que vai desde a projeção até a iluminação, uma estrutura completa. Nossa equipe é composta por profissionais apaixonados pelo que fazem. Cada projeto é único e tratado com o máximo cuidado e criatividade. Entre em contato conosco e vamos juntos criar algo incrível. Voa Filmes, transformando ideias em realidade. Ademar Meirelles, Instituto do Corretor. Pois é, já foram mais de 35 mil, né? Capacitou mais de 35 mil corretores de imóveis aqui no estado, né? Eu estou falando Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Um ícone no segmento do mercado imobiliário, trazendo para a gente aqui algumas dicas e algumas questões extremamente importantes para você, corretor e corretora de imóveis. E, evidentemente, o meu carinho, meu agradecimento ao Ademar por estar aqui com a gente. Eu fiz uma pergunta anteriormente para o Ademar, vou repetir a pergunta para ficar mais fácil o entendimento. Quando a gente volta 30 anos atrás, na história ali, da fundação, 24 anos da fundação do Instituto do Corretor, evidentemente que o perfil de corretor era outro, claro. E obviamente que a sociedade percebia esse corretor também de uma outra maneira, né? Na visão do Ademar, na visão do Instituto, você acredita que hoje a sociedade ela tem uma percepção diferente do profissional corretor de imóveis? Ah, certamente. O perfil do profissional em si vem mudando, como tu mesmo falou. Tem muita gente extremamente qualificada que eventualmente está se reposicionando no mercado e vem e traz essa bagagem, traz essa história, traz relacionamento. E eu vou repetir de novo com respeito à questão de confiança. Quer dizer, uma pessoa, quando ela tem já uma vida outra, de outras profissões, então ela já traz essa credibilidade junto. Isso, claro, que fortalece a visibilidade ou a visão dele dentro do mercado imobiliário. E, claro, mudou muito o perfil. Eu digo assim, hoje que a gente tem a liberdade, né? Porque praticamente teu escritório está no teu bolso, está no teu celular. Então, a pessoa está ali, ela atende um cliente, ela eventualmente filma, ela trabalha, pode editar o vídeo, não necessariamente está no escritório, pode estar publicando, o cliente está vendo lá e está conversando com ele sem ir no escritório pelo telefone, marca uma visita eventualmente e acaba fechando um negócio sem estar necessariamente no escritório. Eu digo assim que hoje, até uma questão de custo-benefício, é uma das melhores profissões que tem, porque você é altamente remunerado, tem uma boa remuneração e tem liberdade. O que eu digo? O casamento perfeito, né? A liberdade com dinheiro, olha só. Então, e o mercado imobiliário ele é pródigo em remunerar bem bons corretores. E eu tenho a grata satisfação de acompanhar muita história de sucesso no mercado. Que legal. Quando a gente fala, a gente percebe muito hoje, Ademar, fala-se muito em segurança jurídica, fala-se muito em criar processos seguros, né? A gente no Cresci de Santa Catarina, a gente lançou uma campanha Sem Cresci, Diga Não, né? Para ajudar a sociedade a procurar um corretor evidentemente credenciado. E evidentemente, se ele é credenciado, evidentemente ele fez um curso de TTI, ele fez né, ou através do Instituto ou outra unidade. Né? A gente percebe também essa parceria, essa proximidade do Instituto com o próprio Cresci de Santa Catarina também. Né? E quando a gente fala da percepção da sociedade em relação ao profissional, isso passa pela escola que forma, isso passa pelo próprio conselho de corretores de imóveis, né? E hoje eu posso dizer que a sociedade ela tem uma visão do profissional corretor de imóveis, né?
com muito mais respeito, com muito mais, ainda não tanta admiração, mas ela está vendo que tem vindo profissionais diferenciados que estão na busca dos processos legais, de processos seguros, de processos na legalidade, né? Então, isso vale muito do trabalho que vocês têm executado e têm falado tanto para todas essas... Se tivesse que fazer um evento hoje, juntar toda essa turma aí, né, de corretores que o Instituto já criou, já formou, meu Deus, é gente pra caramba, né? Tava para quase lotar um ginásio, eu falar do gigantinho do Rio Grande do Sul, né? Sem dúvida, o perfil dos profissionais mudou bastante. E, claro, pela tecnologia, pela formação, pelo que o mercado demanda. E, claro, eu sempre digo que o Cresce, o fato de ser uma profissão regulamentada, quer dizer, foi regulamentado em 78, praticamente é uma profissão nova, o fato de ter um órgão que fiscaliza, que cuida, isso faz com que mantenha sempre os bons profissionais no mercado. Porque se a pessoa tem uma conduta que não é muito ética, digamos, tem meios legais de tirar essa pessoa do mercado. Então, com isso, faz o que? Dá segurança. Então, hoje, para fazer um negócio com um corretor do mercado imobiliário, é seguro fazer com um corretor de imóveis, porque ele é um profissional que é acompanhado, tem um órgão que fiscaliza. Então, sem dúvida que isso traz segurança jurídica. E a gente que está no mercado já ouviu e viu muita coisa, né? Então, seguro é com corretor de imóveis. Não tem como, sem diga não. Simples assim. Eu preciso falar isso porque a gente fala de uma operação. Quando a gente fala de uma operação do Instituto Corretor, ao longo desses 30 anos ali, existe, óbvio, uma operação, e nessa operação existem pessoas que executam essa operação. Eu estou falando ali dos mestres, né, os professores, né, que estão lá nos cursos do Instituto do Corretor. A pessoa vai lá, faz lá a matrícula e faz o curso. Obviamente tem os professores ali que vão ensiná-los, né, os processos das matérias que tem ali. A evolução também de busca de conhecimento, entendimento, de evolução das matérias, do próprio cenário. Há uma preocupação do Instituto também de trazer para esse corpo de professores, de mestres, a obrigação de estarem sempre atualizados com o mercado imobiliário. Eu estou falando de linguagem, não é? Sim, porque sim. a linguagem também mudou, né? Sim, o que se sim. falava há 30 anos não é o que se fala hoje, não é? Então existe essa preocupação com a equipe, com a operação? Sem dúvida. Eu digo que esse processo de mentoria, ela tá trabalhando com o que tem de ponta no mercado. Então esse acompanhamento, porque eventualmente a pessoa ela vai lá, ela estuda direito, as operações imobiliárias, português, matemática, financeira, que são questões que praticamente não mudam, mas é claro que muda alguma lei e tal, especificamente com respeito ao mercado imobiliário ou direito. Mas demais, vamos dizer assim, as regras do português não vão mudar nunca, né? Mas é claro que essas questões de mercado, a gente tem mentoria e claro que está sempre antenado com as questões. E uma das questões importantes que eu vejo é a questão do marketing digital. Porque hoje o cliente, ele está, vamos dizer assim, você consegue encontrar ele potencialmente no perfil dele com o perfil do imóvel que você tem. Então, é como se tu criasse um super nicho. Digamos, na tecnologia, isso era chamado de cauda longa, era onde você pegava, digamos, aquele cliente, iria lá naquele pontinho, ele está ali. Então, hoje, pela essa questão do metadados, que essa coleta, digamos, de tudo que você faz hoje na rede social, de certa maneira, é traqueado, né? Se você tem aí uns 100 aplicativos no telefone celular, no mínimo uns 50 estão acompanhando a pessoa, não só no GPS, mas com respeito ao que ela pensa, o que ela come, o que ela faz. Então, isso faz com que, vamos dizer assim, que o Google saiba mais da gente do que a gente mesmo, né? Até mesmo, digamos, hoje com a inteligência artificial, ela consegue ver padrões, digamos, com respeito a desde personalidade e outras questões, o que ela está fazendo, ela consegue quase que prever qual que será o movimento posterior. E claro que com inteligência artificial, essa parte de engenharia social, eles podem também induzir o que a pessoa vai pensar. E o que é isso? É propaganda, né? Tipo, vai
conta uma história, estimula uma outra coisa e de repente surge um pensamento ali. Que às vezes a pessoa tipo, acha que ela pensou por si. Não, ela foi influenciada pelo que ela viu, então às vezes ela pode mudar o julgamento. Então isso aí, digamos, é o que a gente está vivendo no mundo hoje da informação. É a parte da engenharia social, né? Por isso que a gente tem que estar antenado também com respeito a questões críticas, com o que a gente consome e saber, claro, que tem toda essa questão de mercado que é forte, né? E o mercado, como diz a história, é um tanque de tubarões, né, cara? Então, a gente que está no mercado imobiliário sabe como é que é concorrido, né? Então, você tem o teu cliente, você tem o teu produto, quando você encontra, tem que dar um casamento. Tem que ter muita confiança envolvida, né? Por isso que essa questão do corretor, ele está muito bem preparado para o mercado. A gente tem um cenário muito engraçado, né, que é a percepção, né, do universo imobiliário. Então, as pessoas, muitas das vezes, elas vêm no universo digital, já falando do universo digital, acompanhando o amigo, um cenário de grandes maravilhas e de um cenário da Alice no País da Maravilha. Todo mundo vendendo, todo mundo de carro novo, todo mundo mostrando as coberturas, todo mundo nos melhores restaurantes, todo mundo, né? E aí ele se embebece com aquilo e fala, vou virar corretor. E a gente sabe que a realidade está muito longe disso. Haja vista que tem que ter a competência, tem que ter a habilidade, tem que ter o credenciamento, tem que ter o TTI, tem que ter o Cresci, tem uma série de requisitos ali para que você consiga, evidentemente, atuar no mercado. Isso não significa que vai ser a sua performance positiva. Quando eu olho para esse cenário extremamente maravilhoso, só de coisas boas acontecendo, e eu passo 4, 5 meses sem fazer nenhuma venda, né? Eu começo a entrar num processo de depressão. Eu faço a seguinte pergunta para o meu querido amigo, né? Hoje, se tornar corretor de imóveis é uma oportunidade ou uma possibilidade? Olha, é natural, eventualmente, a pessoa tá no mercado e passar, às vezes, um tempo sem vender, né? Então, a gente, claro que acompanha muitos profissionais, às vezes está algum tempo sem vender. É claro que se ela tem, vamos dizer assim, uma maneira de estar se mantendo, ela tem aquela inteligência financeira de estar gerenciando ou que ganha para, eventualmente, num período que está com pouca venda, ela está se mantendo legal e está bem objetivada. Então, eu digo que quem tem sucesso é quem tem persistência e que tem constância. Então, legal. Então eu vejo que isso aí tem que estar na visão da pessoa, no dia a dia. E deixa eu te fazer uma outra perguntinha. Você me falou agora constância, né? Eu costumo falar muito aqui para quem está nos acompanhando sobre frequência, né? Você precisa estar frequente ali, não parar. E as coisas vão mudando, né? E o meu amigo Ademar trouxe aqui a constância. Você falou também de inteligência financeira. A gente vê que às vezes o resultado dessa falta de venda em 3, 4, 5 meses, né? Muitos casos as pessoas voltam para a atividade inicial dela, né? Param de exercer a função de corretor por uma questão de sobrevivência, de dinheiro, de ter contas para pagar, e essa é a realidade do mercado. Inteligência financeira, e eu vou falar de TTI. TTI e inteligência financeira, né? Dentro lá do TTI, existe hoje, lá dentro do TTI, alguma coisa que fala para o corretor, querido, pega a calculadora aí que eu vou te ensinar a fazer conta aqui para você ter dinheiro. Como é que é? É engraçado essa pergunta. Eu vou dizer para ti, sabe qual é a disciplina que as pessoas mais se apavoram, incrivelmente? Matemática financeira. E a matemática financeira, ela, digamos, ela é relativa, para mim particularmente, eu acho muito fácil, né? Praticamente eu trabalho às vezes com regra de 3, de uma maneira assim, uma maneira mais fácil e direta, né? E claro que isso influencia muito na nossa vida. Questão de juros simples, juro composto, tu pegar, ver financiamento. Então, é claro que o corretor, para ele, digamos, maximizar a performance dele, ele tem que entender dessas ferramentas financeiras também com respeito ao que o mercado oferece. E, além do mais, sabe que se o corretor tiver, vamos dizer assim, essa especialidade, ele pode virar até um despachante bancário nesse ponto. Sim. E também oferir até mais comissões. Claro. Eu vejo isso como essencial. Essa questão de inteligência financeira, eu sabia que hoje eles chamam de matéria transversa. Isso. Os pequenininhos hoje já estão tendo, a partir da terceira série, já estão tendo esse tipo de, digamos, de estudo, porque isso é importante, cara. Como é que tu vai gerenciar, vamos dizer assim, o salário, ou a entrada de dinheiro, com a despesa. Essa era a minha pergunta, então, né? Uma coisa é a matemática financeira no universo imobiliário, né? Você precisa entender de investimento, entender de uma série de coisas ali, né? Tem até um grande amigo nosso, né? Que é o Murilo Gaspar,
que ele fala sobre como vender para investidores e matemática financeira. Isso é um negócio. Sim. Mas a minha pergunta aqui é assim, o corretor, nas finanças dele, na questão pessoal, como é que ele deve cuidar da comissão, do planejamento dele a médio e longo prazo financeiramente, para que ele não desista, né? Para que quando ele não vender, ele estar ali calçado e com tranquilidade para continuar nessa constância que o amigo falou. Sim. Não é? Eu tenho a minha história de vida foi muito tempo como vendedor também. Tipo, antes de eu ser corretor, eu fui vendedor. E eu sempre disse que quem vende é quem bate na porta, quem vai atrás. Quer dizer, mesmo o cara tendo feito uma tremenda de uma venda, ele não pode descuidar da agenda e estar trabalhando. Porque não descuidar nunca da prospecção. Além, claro, de economizar, vamos dizer assim, esse dinheiro da comissão. Vou trocar de carro agora, vou gastar toda a comissão. Não, né? Tipo, sempre tem uma reserva, assim, para um médio prazo. E não deixar de trabalhar, claro, tá todo dia super focado para que tenha o quê? Essa constância de venda e de comissão. E eu tenho acompanhado muitas histórias de pessoas que têm mantido uma performance. E isso também é coisa de personalidade. A pessoa entender o mercado, ser uma pessoa regrada, que tenha disciplina. Tem até uma questão, tipo a música, acho que do Legião Urbana, disciplina e liberdade. Então, se você tem disciplina no processo, cara, com certeza você vai estar muito mais organizado. E para o mercado imobiliário, liberdade. Uma vez perguntaram para mim, Ademar, num evento que eu fui fazer uma palestra, perguntaram para mim, um grupo, depois do evento ali, reunido, eles perguntaram para mim assim, João, a gente tem uma dúvida, a gente precisa que você me fale. Para você, João, qual é a coisa mais importante para um corretor de imóveis que ele precisa? Aí eu respondi assim, vender. Aí ela falou assim, tá bom. E a segunda? Eu falei, vender de novo. Porque essa é a questão. Né? Que o Ademar está trazendo aqui pra gente, né? Você luta para vender, aí você consegue vender. Você não tem essa inteligência financeira, né? E aí você se descompensa financeiramente, mas a outra segunda venda não aconteceu ainda, não é? E aí há uma série de frustrações, uma série de processos que são barreiras que você vai colocando com uma visão equivocada, né? De que aquilo que entrou na tua mão foi o lucro de um esforço e do suor do meu rosto, então eu vou gastar, vou comprar meu carro, vou comprar não sei o quê, mas não tem a segunda venda. Então o que acontece? Inteligência financeira e, né, no Instituto a gente tem ali, o Ademar trouxe pra gente aqui, essa questão que sim, no TTI e tal, né, e no próprio Instituto existem cursos ali de educação financeira que você precisa entender para o negócio e para a sua vida pessoal, né, como fazer gestão financeira da sua vida pessoal, no seu dinheiro, né, que está entrando ali. É isso, Ademar? Isso mesmo, obrigado pela colocação, né? Eu tenho visto, até estava colocando que os pequeninhos lá na terceira série estão começando a ter aula de inteligência financeira. Tu vê como isso é importante, né? Esse planejamento, porque às vezes a gente planeja tanta coisa, planeja carreira e tal, mas não planeja o dia a dia, não planeja uma perspectiva de investimento. E tu sabe que se tu, por exemplo, ao longo do tempo, tu vai lá, vai guardando R$500, ao final do ano tem, digamos, nominalmente tu teria 6 mil, só que você tem o juro. Então, na verdade, você não tem 100, tem 7 mil. Daí, ao longo, digamos, de 10 anos, tu tem mais 120 mil. Esse é o planejamento. E daí, 20 anos, tu vai ter quase meio milhão e daí por aí vai, Você né? me lembrou uma coisa... Assim, com R$500 eu falei, hein? Viu? Foi 500 pila, hein? Eu vi. Eu até fiquei animado, que eu vou pegar 500 pila ali, que eu vou dar para você cuidar para mim. eu tenho uma questão que me lembrou aqui agora, né? O meu filho, quando tinha 8 anos de idade, ele reclamou comigo, ele falou assim, papai, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu estou fazendo uma analogia, isso de fato aconteceu, mas isso ilustra o que o amigo está dizendo. Ele perguntou, a mamãe está brigando comigo porque eu deixo o tênis sempre ali onde eu coloco, e ela sempre me fala que o tênis tem que ficar no devido lugar. Aí eu falei, é isso mesmo, Gabriel. Ele falou assim, pai, eu só tô com uma dúvida. Eu falei, o que que é? Ele falou assim, o que que é devidos lugar? Aí eu fui entender e explicar para ele o que que é o devido lugar. Voltando para o cenário do mercado imobiliário e a questão da inteligência financeira, o corretor precisa entender os devidos lugares das coisas. Em que lugar em que lugar você coloca a sua gestão financeira? Ela é a última coisa que você pensa? Que prioridade tem a educação financeira no teu processo de gestão, no teu processo de venda, de corretagem? Então, quando ele perguntou para mim assim, o que é devidos lugares, a gente como homens maduros e profissionais, a gente precisa entender e colocar as coisas nos devidos lugares. A questão financeira, se ela não for uma das prioridades
no seu processo de venda, no seu processo de atuação, com certeza você vai ter problema. É isso ou não? Ah, certamente, né? E particularmente no nosso país, onde tem, vamos dizer assim, uma inflação, tem um custo do dinheiro extremamente certeza, caro. 24 horas. Então, o brasileiro, ele estaria, vamos dizer assim, se fosse num outro país, ele estaria certamente tendo muito sucesso, porque o povo é extremamente empreendedor, né? E aqui, claro que com um juro muito alto, faz até que o próprio financiamento às vezes fique pesado e então, às vezes, o imóvel para ser vendido tem que ser por um investidor, não normalmente, né? Sim. Particularmente hoje, que a taxa Selic está praticamente 15%, então isso encareceu muito o custo do dinheiro. Então, eu acho que a gente tem uma performance hoje, vamos dizer assim, de consumidores no Brasil que estão numa situação difícil em função do quê? Planejamento econômico mal feito, más escolha dos governantes com esse respeito, né? E quem está pagando a conta, claro que somos nós que estamos aqui, que estamos pagando imposto e pagando juro alto em qualquer coisa. Financiamento, qualquer coisa que já está embutido, claro, tudo isso. Ai, meu querido amigo Ademar Meirelles. Desculpa, Ademar. A gente está se aproximando do final, nós temos 5 minutos. Eu tenho ainda 2 questões para ver com o amigo, né? Eu quero falar do futuro. O que vem do Instituto para o futuro? Tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta a gente vai ter agora o mês que vem, no dia 27, né? O mês que vem é o mês do corretor de imóveis, né? Dia 27 é o dia do corretor de imóveis. Tem alguma novidade, alguma coisa que o Instituto está pensando para comemorar esse dia? Fala um pouco para a gente do futuro, né? O que a categoria pode esperar do Instituto para o futuro, né? E um recado para os corretores profissionais do mercado agora, no mês de aniversário. Com respeito ao futuro, a gente está sempre antenado com o que está acontecendo. Então, eu vejo assim, mentoria com respeito à formação, com respeito ao mercado. A gente está tendo hoje, como estava falando nesse momento, sui generis da inteligência artificial. Então, isso aí, a gente ainda está, vamos dizer assim, tateando, porque a mudança é tão dramática e tão rápida que na hora que você dominou uma parte da ferramenta, já tem outra que tornou aquela quase que obsoleta. Então, isso eu vejo que é a importância da gente estar ligado com esse respeito, a gente está olhando isso aí. E, claro, a gente tem planos institucionais também com respeito aí ao desenvolvimento do próprio Instituto. A gente está hoje operando em 3 estados, temos parceria em mais alguns outros também. Nós temos uma faculdade hoje com nota 4 no MEC, a ponto de a gente poder abrir 150 polos no Brasil. Então, a gente está avançando com alguns projetos na área educacional. Eu, particularmente, estou ligado à educação desde pequeno. Tipo, a minha família, eu morava na fazenda, rapaz, e para estudar tinha que ter muita força de vontade. Saía do sítio, da roça e caminhava 4 quilômetros para estudar. E isso sempre foi uma saga na nossa família, a educação. E eu acredito que isso também me levou em algum momento da minha vida, eu estar aqui e trazendo educação, transformando a vida das pessoas. Tenho muita gratidão com esse respeito. Eu vejo que é uma missão nossa e estou muito feliz em estar acompanhando tanta gente tendo oportunidade através do Instituto do Corretor. Então, a gente pensa num futuro grandioso para todas as pessoas que estão nesse processo de qualificação profissional, de reposicionamento. Então, a gente espera estar acompanhando e claro, fazendo parte desse sucesso. Legal. E, na verdade, por tudo que eu ouvi do amigo, né, pela visão, a gente vê que o olho brilha quando fala de educação e transformação de vida, né? Você que está nos acompanhando pode entender que o Instituto do Corretor, de fato, pega na mão, um ajudador do profissional corretor e corretora de imóveis, não só na formação do corretor, mas no processo de educação continuada, com vários cursos, né, e uma visão a longo prazo e preocupações com a sua capacitação e com o resultado final daquilo que você se formou através do Instituto, tá bom? Eu vou te passar para as considerações finais, mais uma vez te agradecer por ter aceito o convite, uma honra entender um pouco mais do Instituto, uma honra falar do Instituto do Corretor aqui no EducaPod. Com certeza a categoria e quem nos acompanha na nossa audiência vai gostar muito desse bate-papo. Muito obrigado, João Neto, é uma grande satisfação nossa de estar aqui hoje no EducaPod, fazendo parte, digamos, desse processo de discussão no mercado imobiliário,
que certamente aprofunda muitos assuntos, traz muita novidade, traz muita gente que tem uma visão diferenciada, que pessoas importantes que estão mudando o mercado, estão desenvolvendo o mercado. Então, estar junto dos grandes aqui é um grande prazer para nós. E sempre que tiver disponível, aí pode nos chamar que a gente está junto para tocar em frente. E para finalizar, com respeito ao que tu tinha me perguntado, com o mês de agosto, a gente participou de alguns eventos aí no passado, com respeito ao costelaço do Ezequiel aqui na Palhoça. Parece que vai ter um super evento agora em Balneário Camboriú, a gente vai estar lá também. Legal. E é claro que é um mês de festa também para nós, porque Vocês fazem parte disso, né? A gente faz parte da história dos corretores aqui de Santa Catarina e de outros estados também. Na verdade, eu acho que os corretores, né, deviam pegar e bater parabéns para o Instituto, né? Obrigado por ter formado a gente. Eu tenho muita alegria de estar aqui onde eu estou, formando as pessoas e fazendo parte do sucesso dessas pessoas. Pois é, pessoal. Ademar Meirelles, CEO do Instituto do Corretor, né, que tem transformado a vida de muitas pessoas. Mais uma vez, eu peço que vocês tenham ali uma semana produtiva, uma semana abençoada. Agradeço imensamente pela sua participação, pelo seu carinho, né? Com certeza, hoje uma noite especial, tratando de alguém que modificou e transformou a vida de muitas pessoas, com certeza, de maneira extremamente positiva. Que a gente tenha uma semana produtiva, abençoada, de vendas e recorrência. E olha só, analise essa questão ali da prioridade financeira na sua vida, que isso também faz parte e pode fazer uma diferença muito grande na sua vida, e conta com o pessoal do Instituto, né? Tem aqui o @ deles, do Instituto do Corretor, conversa com eles, o que você tiver de dúvida, liga para eles, se informa, vai buscar cursos, vai buscar mais capacitação, porque esse é o papel do Instituto do Corretor no universo imobiliário catarinense. Fiquem todos com Deus, muito obrigado, Ademar, um abraço a todos. Um grande abraço a todos, muito obrigado, até. Foi? Ademar, caramba. Beleza, obrigado. Ufa, vamos fazer uma foto.